Olá! Hoje a gente mergulha nas ideias, bem provocadoras de David Hume sobre religião. Uma figura e tanto, né? Chamado de São Davi por uns e o Grande Infiel por outros. A gente está aqui com os trechos das obras dele, tipo os diálogos sobre a religião natural, a investigação sobre o entendimento humano, a ideia, assim, de destrinchar os argumentos mais afiados dele contra as bases da crença religiosa, sabe? Revelação, razão, os benefícios. Exatamente. E olha, essas ideias do Hume deram o que falar na época. Tanto que ele nem conseguiu seguir carreira acadêmica por causa delas. Mas a força dos argumentos é, inegável. Continuam sendo um desafio central para a filosofia da religião até hoje. Bem atuais, na verdade. Certo. Então, como é que o Hume começa essa desmontagem toda? Parece que ele foi bem sistemático, né? É, ele foi. Um bom ponto para começar é a crítica dele à revelação divina. E especialmente o ataque aos milagres, lá na seção X da investigação. Primeiro, ele define o que é um milagre. Tipo, uma violação de uma lei da natureza causada por algo sobrenatural. Aí o argumento central é o seguinte: a evidência que a gente tem para uma lei da natureza, que é basicamente nossa experiência de que algo sempre acontece daquele jeito, essa evidência vai ser sempre, por definição, mais forte do que o testemunho de alguém dizendo que viu essa lei ser quebrada. É mais provável, entende? Mais É. normal que o testemunho esteja errado, seja falso ou enganado, do que a lei da natureza ter sido de fato violada. Seria um milagre menor a pessoa estar errada. Ah, entendi. Quer dizer, a nossa experiência acumulada, o peso do que a gente vê todo dia, acaba sendo maior que um relato isolado, por mais extraordinário que seja. Isso tem uma implicação gigantesca para textos religiosos que dependem de milagres como prova, não? Exatamente. Se o Hume tiver certo, isso meio que abala a base de escrituras que usam milagre para dizer, olha, isso aqui é divino. E ele ainda levanta outras questões, né? Tipo, a qualidade das testemunhas, que às vezes é duvidosa, a nossa tendência humana a gostar do maravilhoso, do espetacular, e também o fato de que religiões diferentes têm seus próprios milagres que acabam meio que se contradizendo, né? Se um é verdadeiro, invalida o outro. Ok. Então, a revelação via milagres fica bem questionada. Mas e a outra via? Tentar provar Deus pela razão, a tal da teologia natural. Aí a gente chega naquele famoso argumento do design, né? A tal da analogia do universo como um relógio complexo que precisaria de um relojoeiro divino. Aqui a coisa fica interessante. Sim. E o Hume, pela voz do Philon lá nos diálogos, ele critica essa analogia sem dó. Primeiro ponto, mesmo que a gente aceite a comparação, ela não leva ao Deus que as religiões geralmente falam. Um efeito, tipo o universo, que a gente vê que é finito, com imperfeições, só poderia sugerir um criador também finito, talvez imperfeito, ou quem sabe vários criadores trabalhando juntos. Bem diferente do Deus único, infinito, perfeito. Uhum. A analogia não sustenta tudo isso. Pois é, e tem mais. A própria analogia é meio fraca. A natureza funciona de um jeito muito diferente de um objeto fabricado. Ela se auto-organiza, cresce, se reproduz. Uma árvore crescendo não é como um relógio sendo montado, né? Exato. A ordem pode surgir de processos naturais, não precisa de um designer externo consciente. E tem um ponto mais sutil, mas que é demolidor, sobre a inferência em si. Lá na seção 11 da investigação, é como você achar pegadas na areia, concluir que alguém passou por ali e aí tentar adivinhar a cor dos olhos da pessoa só com base nas pegadas. Ah, entendi. A evidência inicial não te permite ir tão longe. Isso. Rumi diz que mesmo que você infira um criador a partir do mundo, você não pode depois usar essa ideia de criador para deduzir coisas novas sobre o mundo, tipo, então vai haver justiça divina no futuro, ou Deus está cuidando de tudo. A hipótese perde a força para explicar coisas novas. Puxa, parece que ele vai fechando o cerco mesmo. E ainda tem o problema do mal, né? Que ele discute nos diálogos. Muitos acham esse o ponto mais difícil para quem acredita num Deus bom e todo-poderoso. Sem dúvida. É um problemão com, digamos, duas caras. A primeira é lógica. Como que pode um Deus que é todo-poderoso, sabe tudo e é perfeitamente bom, como ele permite tanto sofrimento no mundo? Sofrimento causado por nós, humanos, e o sofrimento natural, de doenças, desastres.
Parece uma contradição, né? Parece incompatível. E a segunda cara é a evidencial. Mesmo que, vá lá, não seja uma contradição lógica impossível, talvez Deus tenha razões que a gente não entende, a quantidade e o tipo de mal que a gente observa tornam a existência desse Deus muito, muito improvável. O Philon, lá nos diálogos, aponta várias circunstâncias no mundo que parecem gerar sofrimento desnecessário, que um criador bom e capaz poderia ter evitado. E o Hume rejeita aquelas saídas fáceis, tipo, a bondade de Deus é diferente da nossa. Para ele, isso esvazia a palavra bom de qualquer sentido. A conclusão do Philon é bem dura. Talvez uma divindade indiferente ao nosso sofrimento explicasse melhor o mundo do jeito que ele é. Nossa, além dessas críticas todas, mais lógicas, baseadas em evidência, o Hume também foi olhar para as raízes psicológicas da crença, não foi? Lá na História Natural da Religião. Isso, ele foi investigar de onde vem a religião e argumentou que ela provavelmente não nasceu da razão, da contemplação, da ordem do universo, mas sim de emoções bem básicas. Medo do desconhecido, ansiedade sobre o futuro, ignorância das causas das coisas. Ele até traça uma evolução do politeísmo, mais ligado a essas paixões, para formas de monoteísmo, que, na visão dele, muitas vezes caíam na superstição ou no fanatismo, que ele chamava de entusiasmo. E isso tem a ver com a crítica dele aos benefícios práticos da religião. Exatamente, ele conecta isso. Hume questionava muito se a religião organizada, especialmente o monoteísmo da época dele, realmente trazia benefícios morais ou sociais. Pelo contrário, ele olhava para a história e via muita intolerância, muito conflito, perseguição, tudo em nome da religião. Então, para ele, essa ideia de que a religião melhora a moralidade era bem questionável. Uau! Então, juntando todas as peças, o ataque de Hume é realmente muito abrangente. Ele questiona a revelação, a razão teológica e até a utilidade prática. Sobra alguma coisa? O que resta como base para a crença? Pois é, essa é a grande questão que Hume deixa no ar, né? Se esses pilares tradicionais, milagres, argumento do design, os supostos benefícios são tão abalados pela crítica dele, onde a crença religiosa pode se firmar? Talvez na fé pura, aquela que não busca justificação na razão, ou em certas inclinações naturais da nossa psicologia, mas aí o próprio Hume olharia para isso com muito ceticismo. Ele diria que a fé sem razão não é justificada, e que as inclinações psicológicas podem ser explicadas por causas naturais sem precisar de nada sobrenatural. É uma provocação, né? Uma questão que continua aí, para a gente pensar sobre os fundamentos das nossas próprias convicções. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.